Bom dia, bom dia. Estamos hoje para fazer o resumão do capítulo 30. Resumo tão necessária, porque vai nos lembrar pontos importantes do capítulo de apenas 17 parágrafos, tão forte, tão revelador, para a gente enxergar o tempo real. Santo, santo, santo. Obrigada, Pai de amor, por mais essa oportunidade de estar reconhecendo a oportunidade de, através do teu Santo Espírito, entendermos sempre que nós temos, que a promessa foi que seríamos guiados a toda a verdade. Por isso estamos aqui agradecidos, que nossos olhos estão sendo abertos para a verdade e o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo de preparo, de arrependimento, de andar pelo caminho estreito. É tempo de ficar, para ter uma comunhão real. Estamos aqui pela contemplando a tua face, teu caráter, para ser transformado. Nós queremos agradecer, também entregar nossa vida, e assim seremos vencedores, estaremos seguros, sabemos que tudo está ocorrendo como é profetido, como o teu Santo Espírito revela, como nos mostra diariamente, abrindo nossos olhos. Sabemos que o que temos que fazer, tomarmos uma decisão, e através do testemunho, honrarmos Deus. Obrigada por essa oportunidade. Fica conosco, por favor. Toma cada um presente, que ainda não chegaram, cada família representada. Mais uma vez, apresentamos a Ti, Jesus, todos nós precisamos da Sua ajuda. Por favor, fala conosco nesse instante agora. Resuma um capítulo tão forte, tão revelador, tão necessário para nós. Não abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente para entender. Que nossa mente seja renovada com a todos, para que entendamos, aprendamos qual é a boa, perfeita e santa vontade. Obrigada por essa gratidão. Que a tua misericórdia é o fato de sermos consumidos, por isso estamos aqui diariamente. Fala conosco mais uma vez. Pedimos com perdão de todos os nossos pecados, sejam pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Fala conosco, por favor, em nome do teu Filho, nosso Salvador, e muito em breve virá nas nuvens dos céus resgatar os que já são seus. É que nós te agradecemos. Bem, vamos lá. Parágrafo ou parágrafo. Capítulo 30, né, que tem como título, na versão Grande Conflito, inimizade, ou na versão Grande Conflito, o pior inimigo do homem e como vencê-lo. E na versão A Grande Controvérsia, a inimizade entre o homem e Satanás. É bom lembrar, estamos estudando, ouvindo, né, a, a, o audiobook na versão Grande Conflito e reforçando os tópicos quando a gente faz a leitura ou lê alguma coisa na versão A Grande Controvérsia. E isso serve para lembrar que o conteúdo da Grande Controvérsia é integral. Por que estou falando isso? Me lembrei agora, porque muitos, infelizmente, sem conferir, acreditam, abraçam e replicam como papagaios a narrativa de que é um livro que está errado, que é um livro que é feito pelo IAG e é o povo que tem, e no livro tem coisas invertidas ou modificadas, não pode ser lido, tem que ser queimado, tem que ser jogado
ser jogado fora. Então, a gente tem visto até aqui, como em outros livros também, que eles reproduzem, que realmente o serviço é, tá? Então, possamos lembrar disso e sem medo de represária, porque vai fazer parte, né? Faz parte para querem verdadeiramente estar envolvidos na missão e sim, ser perseguidos. Então, só para relembrar esse ponto aí que é muito importante. E se você ainda tem dúvida, não fique o que eu estou dizendo, pegue o outro, leia junto, compare e veja se realmente existe integridade na reprodução desse. Vamos lá, então. O que nós vimos logo no início, né? Que o grande conflito é real, existe, tá? É, eu queria só lembrar aqui que aqui fala assim, ó, parágrafo 2. Porém, inimizade. Esta inimizade não é natural. Quando o homem quebrou a lei divina, sua natureza tornou-se má. E ele passou a estar em harmonia e não em divergência com Satanás. Não existe inimizade natural entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram maus por consequência da apostasia. Então, aqui no parágrafo 2, a gente já vê logo o resultado, né? Que existe uma harmonia entre Satanás e aquele homem que desobedece, que tenta enfraquecer, né, a lei, dizendo que não é possível guardar, etc. E por aí vai, a gente já sabe a narrativa qual é. Muito bem. Então, dentro agora do quadro aí, do slide, a gente vê que o grande conflito é real. Ele existe, está aí, né? Estamos envolvidos nele desde o Éden, quer dizer, na verdade a gente sabe que é desde a eternidade, mas voltando para a realidade, tá? Como a gente falou um dia desse, desde o Éden, Soninha, sua câmera está aberta. Desde o Éden existe uma guerra. E aí vem uma pergunta: você já enxergou qual a quantidade? Você vive como quem está em guerra, ou seja, se preparando para a batalha, preparado para qualquer momento enfrentar uma batalha? E a guerra tem momento de paz, tem momento de batalha. Momento de paz, entre aspas, que já dá na guerra, né? Mas aí vem, você vive como quem está em guerra, buscando a armadura para vencer de Efésios 6, ou como quem acha que está tudo bem, está tudo normal. E vocês com essa história, tá? Mas se a gente entende como começou, como vimos em capítulos anteriores, como começou o conflito lá na eternidade, como isso aconteceu desde o Éden, então a gente sabe que temos que realmente estar posicionados, né, dentro desse conflito. Por quê? Porque ele é real, ok? O homem natural não tem pecado. Essa frase é bem simples, real e profunda. Sem Deus, o coração humano está em harmonia com o mal. Se o pecado não incomoda, será que o coração já foi transformado? Aqui já vimos em vários capítulos que o coração transformado, né? Não tem. Aqui, ó. É a graça, parágrafo 5. É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem inimizade contra Satanás. Sem esta convertedora graça e renovador poder, o homem continuaria cativo de Satanás, um servo sempre pronto para executar suas ordens. No coração convertido, aqui, ó,
Cadê? Parágrafo 11. O pedacinho do parágrafo 11 diz assim: no coração renovado há ódio pelo pecado e uma determinada resistência contra ele. Então, o homem natural, ele não odeia o pecado. Ele diz, acredita que o pecado não o afasta do céu, não o afasta do eterno. Faz parte porque nós somos da natureza de Adão e Eva, uma natureza pecadora, e é verdade. Mas isso não é desculpa para andar em desobediência à vontade eterna. Tá? E a gente vê que, como eu já falei várias vezes, inclusive esse capítulo confirma porque a graça verdadeira, ela é renovadora. Então, se o pecado não incomoda mais, será que verdadeiramente eu já fui, você já foi transformado? Ou ainda precisamos diariamente buscar poder e força para ser transformado? Dia a dia. Eu venci ontem, já foi anotado no livro dos céus. Agora, hoje é outro dia, mais uma folha em branco, mais uma oportunidade. Aí a gente vai ver se o pecado está incomodando ou não. Porque se ele não incomoda, se é já no automático, já faço tudo no automático, está tudo certo, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Aí é onde mora o perigo. Porque se uma vez eu estou em comunhão, cuide para que não caia. Entende? Então, o principal é buscar comunhão real. Como a gente disse, que não existe. Ó, Satanás, parágrafo 9. Satanás reúne todas as suas forças e lança todo o seu poder ao combate. Como é que não encontra maior resistência? Por que estão os soldados de Cristo tão adormecidos e indiferentes? Por que revelam tanta indiferença? Resposta: porque têm tão pouca comunhão real com Cristo, porque são tão destituídos do seu espírito. O pecado para eles não é o pecado para eles não é o pecado não é para eles repulsivo e repugnante como era para Cristo. Então, façam a autoanálise. Depois você vê o que está acontecendo no mundo, enfim, mas façam a autoanálise. E a sua salvação depende de Cristo, que já fez a parte dele. Agora depende de você, de mim. Minha salvação depende de mim. Ah, mas todo mundo canta esse hino. Não, eu não posso. Ah, mas todo mundo, eu não devo. Ah, mas todo mundo, eu não faço. Mas é por mim mesmo, não. E por obras, ninguém vai ser salvo, mas pelo poder. A inimizade contra o mal é um milagre da graça. A gente acabou de ler, não vou repetir para a gente ganhar. E aí, ainda no parágrafo 5, dando sequência ao que eu já li, que a graça transforma, tem assim, ó. Qualquer que aborreça o pecado em vez de amá-lo, qualquer que resista e vença as paixões que tenham reinado em seu coração, mostra que nele opera um princípio que vem completamente. A verdadeira graça cria inimizade do pecado. Okay? Mas a pureza e a santidade de Cristo atraíram sobre ele o ódio do Senhor. Todos os poderes da apostasia conspiram contra o defensor da verdade. A inimizade contra o mal é um milagre da graça. Aí Ezequiel 36 diz, vou ler aqui rapidinho, porque é importante só para a gente entender a sequência de Ezequiel 36, verso 26, a gente leu até, eu acho que não, a gente vai ler agora. Vamos ler o 36 e o 37. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o 27, e eu colocarei o meu espírito dentro de vós. Vós
farei andar, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e vos farei. Então, o coração de pedra, ele vai tirar dentro desse carne, da onde carne, literalmente, não é para viver a vontade do mundo, não é para viver pisando na lei, não é para viver achando que está tudo certo, mesmo estando errado. É para cumprir todos os estatutos, juízos, fundamentos, né? Então, isso só ele pode fazer. Agora, como se permitir? E como é que eu permito? Entendendo o preço da graça, entendendo o alto preço, entendendo que por amor e gratidão a essa graça oferecida através da morte da pessoa que eu digo que é o meu Salvador e Senhor, aí eu fico obediente. Então, só Ele pode colocar. Eu tenho que permitir, eis que estou à porta e bato. Eu tenho que permitir. Só Deus pode colocar no coração o desejo de resistir ao pecado. Por quê? Lembra? O Espírito nos convence do pecado, da justiça. Se eu não busco, se eu não tenho intimidade, se eu não tenho a real comunhão, a comunhão real com o Espírito, automaticamente eu não vou ter poder para resistir ao pecado. Por quê? Esse poder vem dele, por ele, através, não em mim mesmo, tá? Não na minha própria. E aí tem a pergunta, né, para refletir. Você luta contra o pecado ou já se acostumou? Na hora que você vai fazer alguma coisa que você sabe que não agrada, você continua fazendo? Ou você acha que nada a ver, perdoa e aí continua fazendo? E se a gente está nesse ponto, nós estamos sendo preparados para, no final, decidir pelo lado, decidir se desobedecer, receber a marca, não é a marca do eterno, que é o seu espírito ter o seu caráter. Então, reflita antes de olhar para o outro. Ah, porque a instituição, porque o pastor, porque esse plano, porque esse plano. Você está lutando, eu estou lutando. Eu estou acostumado já achando que eu salvo pela graça, está tudo certo. Quando Cristo entra, começa um conflito interior. A vida cristã não é conforto, é batalha. Só para lembrar, você que está acompanhando aí o vídeo em algum momento, pode dar pausa no vídeo, se você não tem o PDF, dá pausa no vídeo, vai lá na citação bíblica que tem sempre aí para poder guiar, né? Então, eu quero ligá-la, né? 17, porque os desejos da carne se opõem ao e o do Espírito, que aqui está com E maiúsculo, né? Espírito Santo, contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Percebe? A vida cristã não é conforto, é batalha. A ausência, isso aqui, olha, a ausência de luta pode indicar a ausência de transformação. Ou seja, a ausência de luta pode indicar a ausência da graça. Por quê? Porque nós aprendemos que a graça verdadeira, ela é convertedora, ela transforma, ela renova, ela cria inimizade com os propósitos, com os planos, com os desejos da carne, ou com os desejos de Satanás. Então, se hoje não existe mais luta, eu acho tudo normal, nada mais me incomoda, eu não tenho os olhos abertos, eu sempre digo, cuidado, vigiar, entende? Se não existe mais essa luta contra a carne, contra o espírito, contra a vontade, e a minha vontade, fazer a vontade do céu, então algo está errado, está existindo a ausência do Espírito do Senhor, do verdadeiro, da verdadeira graça, porque a graça é transformadora. Vocês viram que a gente acabou de ler a luta que existe, né, entre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Aí na sequência de Gálatas 5 aí, 17, você pode encontrar.
Satanás odeia o ser humano. Por quê? Porque Deus tudo que o Eterno criou, tudo que o seu filho foi ali, o instrumento da criação, ser humano, natureza, os animais, tudo, tudo, tudo ele odeia. Entende? Ele não é amigo nem dos amigos dele. O objeto dele é destruir, o objetivo dele é destruir tudo que é terra. E esse tudo inclui, como a gente sabe, né? A natureza, no geral, tudo. Então, observe. Se ele odeia tudo que a terra criou só por criar, ele vai odiar mais ainda quem é criado e que busca adorar o Criador. E aí é onde a gente tem que parar, examinar, né, tudo que está acontecendo, fazer um autoexame e buscar perceber quanto estamos sendo alvo dessa guerra. Por quê? Porque se eu não percebo isso, se não existe guerra, se não existe conflito, algo de errado está certo. Porque quem anda no caminho estreito, como bem deixou registrado nosso Salvador, vive em guerra. Essa história de amigo de Deus e amigo de todos não é uma realidade. Por quê? Porque existe um conflito entre todos e entre todos para com Deus. Então, temos que pedir discernimento. Abre, Senhor, os olhos meus, para que eu entenda. E outra, se eu estou sendo alvo de perseguição, difamação, porque eu estou fazendo a coisa correta, porque eu não aceito tudo que me é oferecido no prato feito, agora eu não aceito mais o prato feito, eu quero fazer meu prato espiritual, buscando por mim mesmo, lendo, pesquisando, estudando, orando, tá? Então não esqueça disso. Satanás ele não é amigo nem do que se diz amigo dele. Por quê? Porque ele traz pessoas para ser amigo dele, entre aspas, né? Fazer a vontade dele para quê? Para depois ser destruído como ele sabe que ele vai ser. Então ele não é amigo nem ele não é amigo nem dos amigos dele. Ele odeia tudo, porque ele odeia o ser humano, porque Deus o ama. Como ama? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez. Aí vem o ódio. E lembra só dos capítulos passados, que foi no momento da crucificação que o céu e os anjos viram o caráter do mal revelado. Quando o Salvador foi esquecido. O inimigo trabalha com engano, não com força. Tá? Ele não força, ele deixa a pessoa livre. Lembra? Liberdade, o importante é ser feliz. Ele dá o prato, pronto, ele oferece o prato, né? E a pessoa que escolhe. Lembra que a gente leu aqui nesse capítulo? Que ninguém é forçado, pelo contrário, ele dá liberdade para que a pessoa escolha seguir a ele, obedecer a ele. Ele não tem poder sobre aquele que resiste. Entende? Então, o que ele faz? Ele oferece, ele se disfarça, manipula, distorce para exatamente ganhar a credibilidade e outra, não é com a total mentira, é um pouquinho de verdade, o resto ele manipula, ele distorce. Foi o que fez com Eva lá no Éden. Eva ficou batendo boca com ele e ele falou, olha aqui, ó, me vê, aqui, ele foi assim que ele falou, que não era para tocar e nem para comer, né? E aí começaram a bater papo todo, a gente sabe o resultado. Então temos sim que vigiar. E como é que dizem que quando a pessoa vai trabalhar no caixa, né? No caixa de banco, de mercado, essa pessoa é treinada para conhecer primeiro as cédulas verdadeiras, as originais. Aqui, ó, o detalhe da cédula. Tem essa fitinha, tem assim, tem assado, a textura é essa, o tamanho é esse. Por quê? Para quando ela receber a falta, ela já conhecer.
Então, como é que eu vou conhecer o evangelho verdadeiro? Como é que eu vou conhecer que ali, no meio daquela mensagem, disfarçadamente, tem uma manipulação, tem uma mentira, conhecendo a verdade? Agora, se eu fico sentado só me alimentando do PF que me dão, aí realmente vou ser manipulado, a verdade vai ser distorcida e eu vou estar sendo preparado para, como eu já falei, no final receber a marca. Então, cuidado, porque nem tudo que parece bom vem de si. Vamos fazer aqui agora, fazer parceria com o sistema para a gente ter condição de atender mais pessoas. Cuidado. Vamos fazer e cantar o louvor. A igreja mudou, o tempo mudou, os jovens estão mudados. Vamos fazer o Espírito de Profecia em. Como é? Sei lá como é que fala. Aqueles bonequinhos lá de jogos que está na moda agora. Entende? Vamos botar as crianças para estar lá dentro do Roblox. Nem tudo que parece bom vem de cuidado. Muitos estão espiritualmente cegos, espertos, né? Não está enxergando o que está acontecendo. E você sabe o que é mais triste? É que muitos estão tendo oportunidade de enxergar, aí vê, mas não quer enxergar. Aí faz o quê? Rejeita. E é nessa rejeição que o coração endurece. Aqui diz assim, 2 Coríntios 4:4. Vou ler o 3 e o 4. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Vocês prestaram atenção no parágrafo 3? Mas se o nosso Evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Forte, né? E forte. E o verdadeiro Evangelho, viver forma de piedade, negando-lhe o poder. Como diz 1 Timóteo, o que é isso? O que é viver forma de piedade? Dizer que eu sou guardador do sábado, eu faço parte do remanescente, que eu faço parte do povo, os fiéis depositários da lei, faço tudo isso. Mas é impossível guardar a lei. Entende? Eu vivo forma de piedade, mas eu estou negando o poder que eu tenho, como diz o versículo, se não me engano, Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo, menos vencer a tentação. Então, cuidado. Quando vier esse evangelho, olha o que disse aqui, gente, é muito sério, versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Por quê? Como foi isso? Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles, ó, cegou a mente, cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não para fala. Ô, Jô, só assim recomendando para quem não tem assim a Bíblia, para quem tem a Bíblia legado, o comentário de 2 Coríntios 4:4. Ele é grande. Eu ia falar agora, só que ele é bem grande, então leiam, por favor. Leiam É. porque é muito necessário. O que era esse? 36, tá? Mas é muito válido, viu? Leiam, por favor. Depois eu tiro foto e coloco lá no grupo. Quem tem a Bíblia, página 1.
340. Bom, vamos seguir. Então, você está enxergando espiritualmente ou vivendo no automático? Porque a gente viu que Satanás cega o entendimento. Para o plano é só para é só não, é para impedir a salvação. Como eu falei, ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele vai cegar, ele vai botar que achar que é tudo normal, que é tudo certo, que é impossível vencer e tal, para quê? Para impedir a tentação. Por quê? Porque, como eu falei, ele não é amigo nem de quem é amigo dele, porque ele sabe que o final dele é destruir, é ser destruído, ele quer fazer o mesmo. Ele não é amigo nem amigo dele. Você está enxergando isso? Ou está vivendo no automático? Acho que dá, eu salvo pela graça. Tá tudo certo. A união com o mundo leva à queda. A união com o mundo leva à queda. É... Tiago 4,4. Misturar-se com o mundo enfraquece a fé. Então, é dizer que eu, vivendo mesmo dentro da igreja, seja ela qual for, estando fazendo as coisas do mundo, louvando igual, orando igual, vestindo igual, comendo igual, enfraquece a fé. Lá, Tiago 4, verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo. Aonde eu falei o quê? Que aquela frase tão conhecida, amigo de Deus, amigo de todos, não é uma realidade. Por quê? Porque quem é amigo de Deus não é amigo de todos. Okay? E quando ele fala aqui de adúlteros e adúlteros, ele está falando de quê? Vocês que dizem que só há um Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, fica colocando coisas no lugar de Deus, você está traindo, você está adulterando. Por quê? Porque o Eterno não aceita ser dividido, e aqui dentro do contexto, com as coisas do mundo. Misturar-se com o mundo enfraquece a fé. E a fé, a emuná pura deve ser o quê? A fé de Jesus. E a fé de Jesus foi uma fé de submissão à vontade do Pai até o fim, até morte e morte de cruz. Aí a gente para e reflete. Você está sendo influenciado ou você está influenciando? Você está sendo influenciado com as coisas do mundo, a viver as coisas e achar que é tudo normal, que é assim mesmo, que Deus aceita tudo? Ou você está influenciando com o seu testemunho? Você está sendo boca de profeta, dizendo que está errado, repreendendo, mesmo sabendo que vai ser perseguido, difamado. Porque quando a gente vai para todo o relato bíblico, a mensagem do profeta, inclusive para o Espírito de Profecia, a mensagem do profeta é o quê? Repreensão. Se arrependa, se converta, volte a caminho, senão você sabe o fim qual vai ser. Então, cabe agora você, dentro da sua vida, da sua realidade, dentro de casa, com o vizinho, colega de trabalho, povo da igreja, você está influenciando para fazer a coisa correta, para andar no caminho estreito, porque é estreito, e quanto mais a gente conhece, mais estreito fica, ou você está sendo influenciado pelo mundo, pelas coisas, tudo mudou, vamos mudar, vamos estar nos atualizando, né? Como diz os aplicativos, né? Chega um tempo que precisa ser atualizado, você está nessa linha também. A familiaridade com o pecado torna pecado. Eita, eita, eita. Por quê? Fazendo hoje, fazendo amanhã, é normal. A gente aceita, gente. Para com isso. Não precisa disso. Isso é extremismo, pecado, engano e endurece o coração. Hebreus 3, verso 13, diz assim, todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje,
para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. O pecado engana e endurece o coração. Aquilo que antes te incomodava já não incomoda mais? Pensa aí, para e pensa. Tem que fazer uma autoanálise. Aquilo que te incomodava antes, hoje não incomoda mais? Lembra que a verdadeira conversão é inimizade com as coisas do mundo? A gente viu isso em capítulos passados, bem claramente, né? E vimos nesse também. Como é que tá? Como é que você está em relação à desobediência, pecado, transgressão da lei, transgressão dos estatutos, transgressão da vontade do Eterno, em todas as áreas, né? Você está familiarizado com essa transgressão? Eu sou assim mesmo, sou pecador, sou da descendência de Adão, tenho a natureza pecaminosa, fazer o quê? Não vou conseguir. Ah, não vai não? E agora, na hora de querer um carro, a viagem, as coisas, o sonho, eu posso todas as coisas. Cristo vai me dar porque eu posso nele. É assim, é? E para vencer, entende? O pecado engana e endurece o coração. Por isso que eu falo, já várias vezes já falei, abrir concessão, não é só esse sábado, não foi só esse louvor, não é só esse momento, não foi só hoje, não é só hoje. Vai endurecendo o coração e te preparando para no final estar do lado do inimigo que vai ser destruído. Então pare e pense, autoanálise, mais uma oportunidade, uma folha em branco. Aquilo que antes te incomodava, já não incomoda mais? Porque quando você está no primeiro amor, você vê as coisas e não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Ah, mas já tem tanto tempo já, eu estou salva, estou na igreja. Lembra a história que eu contei ontem? A história não, o relato que eu contei ontem do casal. Cuidado, olha, não sai não, cuidado. Eu estou dentro da igreja, é uma falsa segurança. Jeremias 7, Ezequiel 8, ele não nos vê, o Senhor não nos vê, a gente está aqui dentro do templo, está tudo certo, estamos protegidos. Ok? Então, quando você está no primeiro amor, as coisas que não agradam ao Eterno lhe incomodam. E agora? Continua incomodando ou não? Não incomoda mais, então vai buscar, porque tem que incomodar. Tem que incomodar, porque não existe amizade com o mundo em harmonia, amizade com Deus. Não existe. O mundo jaz no maligno. A gente sabe que esse mundo já não tem mais solução. Por isso ele vai ser destruído, purificado com fogo e refeito. Por isso que espera aí, eu esqueci o nome agora, as ligações, poxa, esqueci a palavra, as parcerias com as coisas do mundo, né? Vai me levar à marca da besta, à falsa adoração. Então, vigia, vigia porque a coisa está acontecendo. Nem todo bem, ou melhor, nem todo bom é realmente de Deus. A gente já entendeu, né? Claramente. E quando falou de homens, né, de pessoas cheias de talento, educação, né, cheio de conhecimento, cheio de título, cheio de boa aparência, milhões de seguidores, que é convidado para pregar em tudo que é canto. Talento, educação e aparência podem enganar. Sua vida é aparência ou vem uma transformação real? Esse capítulo nos leva a sempre uma grande reflexão, primeiro, da nossa vida. Antes de a gente olhar, vou falar novamente, instituição, pastor, o irmão, fulano, ciclano, vamos trazer a autoavaliação, trazer para nós, para a gente reconhecer nossa condição. Por quê? Porque só existem dois caminhos. E aí, no meu testemunho, eu vou estar demonstrando.
sua vida é aparência ou uma transformação real? Você tem uma comunhão real com Cristo? Porque a comunhão real não é só dia de culto, hoje é sábado, vamos para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço ou o celular na mão, senta lá, amém, 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 nem percebe o que está sendo falado, como eu contei ontem também, e o pastor estava lá, né, desvalorizando o testemunho de Jesus com a Espírito de Profecia. O irmão estava no dia, ele disse, não lembro disso não estava lá não, estava assim, não lembro não, entende? Então eu vou só pegando, no automático. Hoje é sábado, não, hoje é o culto de domingo, não é domingo, segunda noite, né? As primeiras horas da segunda. Ah, eu vou lá, vai no automático. Ah, tem um culto de quarta, nas primeiras horas de quinta. Ah, tô no automático. Pronto, marquei o ponto. Tô certo, tá tudo certo. Fui para a igreja, tava lá dentro, perfeito. E no dia a dia? E no resto dos dias da semana ou fora desses horários? O que é que eu tenho feito? Eu tenho uma comunhão real. Por quê? Porque essa comunhão é refletida no que eu coloco no prato, no que eu bebo, no que eu falo, como eu falo, o que eu assisto, o que eu curto, o que eu compartilho, o que eu leio, entende? E todas essas coisas, essas áreas da minha vida, o que eu faço, vai me levar a testemunhar se eu vivo uma transformação real ou se é uma vida de aparência. Como é essa vida de aparência? Não, tem um programa da igreja, todo mundo reunido. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso. Dia de culto lá. Oh, aleluia. Amém, amém, glória a Deus. E depois, e fora dali? Talento, educação e aparência podem enganar. Por isso, vá para a palavra. Lembre que está chegando o dia, cada dia mais chegando o tempo, melhor dizendo, onde cada um vai ter que dar conta de si mesmo, da sua fé. Na hora exata, eu não vou poder chamar ninguém para me ajudar, para responder. Aí é onde o Espírito do Senhor vai colocar palavras na minha boca para falar sobre. Mas antes eu tenho que conhecer essas palavras. Como eu vou viver da esperança, de promessas do Senhor, de promessas bíblicas, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço? Nós somos transformados diante aquilo que contemplamos. O que é que você tem contemplado? As coisas do céu ou as coisas da terra? Lembra que nós lemos um dia desse aqui, falando que nós perdemos tempo quando contemplamos as coisas do mundo, que temos que parar e refletir mais nas coisas do céu. A gente leu o comentário do Espírito de Profecia. Então, veja aí, faça uma autoanálise, tá? Como está a sua vida. E lembrando aqui ainda, quando fala sua vida é aparência ou transformação real, que eu posso fazer tudo lindo, maravilhoso, mas dentro do coração existem propósitos, né, que não estão de acordo em harmonia com o céu. E aí é onde tudo vai ser revelado no dia do juízo. Eu estou fazendo isso com que propósito? Eu estou fazendo por fulano com que propósito? Okay? O orgulho espiritual leva à queda. Provérbios 16, 18. Confiar em si mesmo. Olha, eu confio porque eu conheço muito, eu estudo, eu já tive a luz sobre determinado assunto. Eu sou cara, eu faço. Não, vamos lá. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Confiar em si mesmo é abrir portas para o inimigo. Você depende de Deus ou da sua própria força? Porque eu sou cara, eu tenho conhecimento, eu sou estudado, eu sou letrado, eu sou talentoso. Você está dependendo de quem? Quem é sua? A dependência de sua vida é como? É de quem? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que caiu no golpe desses golpes que o povo liga, né?
Aí pede confirmação, não sei o quê, e ela saiu confirmando tudo, e aí caiu no golpe, e aí tá aí agora desesperada, porque usaram as 3 contas dela para pegar empréstimo, mais de 20 mil reais, e ela tá desesperada, e tudo aquele que desconta do salário, ela é aposentada, recebe 2 salários e praticamente está sem nada, por quê? Porque caiu no golpe. Ah, mas era tão real, tinha a logomarca do banco, tinha não sei o que lá, e o homem confirmou alguns dados meus, confirmou tudo, ele só pediu lá. Aí o que que aconteceu? Ontem ela falando comigo, ó, para aqui, e quando ela foi levar o BO lá no banco, né, registrar lá, levar tudo, o banco agora está argumentando que ela fez esse empréstimo pessoalmente. Aí eu falei para ela assim, pede para eles provarem. Ela falou, o pior é que eles vão pegar a imagem minha e dizer que ela pessoalmente no banco, fazendo empréstimo. Por que eu estou falando isso? Porque no final da nossa conversa ela botou assim, agora é com Deus e com o juiz. Aí eu falei para ela assim, não, agora é com Deus que é o juiz. É mesmo, verdade, minha irmã, verdade. E muitas vezes a gente está fazendo isso, dividindo o poder do eterno, a justiça divina com homens, com a minha força, com o meu conhecimento. No caso aí, como eu citei ela, com o juiz. Não. Nós temos que viver, eu falei para ela, agora é o momento de viver em dependência real de Deus. Ah, eu quero ir para o campo, mas eu não tenho dinheiro também não. Vamos viver em dependência, que Ele abre as portas. Ah, mas eu quero tomar uma decisão, mas eu não tenho condição, porque se eu tomar essa decisão, vão me isolar, vão me deixar no canto, vão não sei o quê. O caminho é solitário, o caminho é estreito, são poucos que acertam por ele. Lembra? Está escrito. E você está confiando de quem? Está vivendo em dependência de quem? Da sua própria força, do seu conhecimento ou do eterno? A batalha é espiritual, não humana. Nunca esqueça disso. Falo sempre isso para minhas filhas. A batalha é espiritual. Entende? É espiritual. Isso é bem claro em Efésios. Nossa luta não é contra sangue e carne. O verdadeiro inimigo não é visível. Aí ele não é visível, ok? Porque às vezes a gente pensa, esquece, né? Quem está por trás de alguém. E aí a gente esquece e pega aquela pessoa como foco. Ah, eu odeio fulano porque ele fez, porque ele faz, porque ele. Odeio cicrano, odeio aquela mulher, odeio. Quem é que está por trás? Nossa luta é invisível. Ou melhor, nosso inimigo é invisível. Ele usa pessoas para nos atingir. Mas para isso, agora para vencermos, temos que ir para Efésios, ok? 6, onde ali na sequência dos versos tem falando o que eu devo fazer. E lembrando que um dos atributos é exatamente estar com os pés preparados para pregar o evangelho. É ter em mente a mente renovada, para que ninguém mude de que Cristo é o que salva. E por aí vai. Você, agora, dentro desse contexto, está lutando do jeito certo ou está atacando pessoas em vez de atacar o mal? Como é que eu ataco o mal? Vivendo em submissão à vontade do Eterno, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de louvor. Mas não é esse louvor música, é louvor de louvar mesmo, de agradecer, de reconhecer a dependência. Ok? Então, você está atacando pessoa. Eu odeio fulano, ataca ele. Eu odeio aquela mulher, ataco ela. Nós temos que, com o poder e força do Eterno, atacar o mal. E isso com o poder e força dele. Porque senão, diferentemente, a gente não vai conseguir. Satanás não pode forçar, mas pode convencer. Olha como isso é sério. A Bíblia diz que ele não força, ok? O Espírito de Profecia diz que ele não força. Ele dá condição, ele mostra a tentação, ok? Mas ele não força. Você tem o livre-arbítrio para escolher se vai
obedecê-lo ou cair na tentação ou não. Mas a tentação existe, é real, tá? Mas a decisão final sempre será sua. Por isso os registros nos céus são tão importantes. Por quê? Para mostrar que o fim que você vai receber, que eu vou receber, vida eterna ou morte eterna, foi diante das nossas escolhas. Foi diante das nossas decisões. O que nós escolhemos fazer, como nós escolhemos viver, e isso vai determinar o fim. Tiago 1,14 diz assim, ó. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Percebe? Pelo seu próprio desejo, satisfação própria, desejo da carne. E a decisão final sempre é sua. Você tem resistido ou tem cedido aos poucos? Pare e pense. Você tem resistido às tentações ou tem cedido aos poucos? Quando a gente entender que a decisão final sempre é nossa e que essa decisão vai nos levar à vida eterna ou à morte eterna, não tem que botar culpa em ninguém. Ah, porque foi Satanás que me fez isso, não. Ele te ofereceu o prato. Ele te ofereceu o banquete. Você que escolhe se vai sentar à mesa, comer ou não o que ele te ofereceu. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando de comer comida, estou falando em todas as áreas, né? No sentido de as práticas da carne. E aí? Se você não está conseguindo resistir, busque mais, porque ainda há tempo. Mas se for cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o resultado também você já sabe. Você está sendo preparado para quê? Cristo já venceu e nos dá poder para vencer. Oh, coisa linda. Vitória final é questão de tempo. Cabe agora permanecermos firmes. Entende? Firmes, íntegros na verdade que conhecemos, no que professamos. João 6:33. Lembre sempre de quando ler esses versículos, ver se tem comentário, tá? Que agrega muito valor. E João 16, verso 33 diz assim: Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. A vitória não vem de nós, mas dele, do Eterno. E você está lutando sozinho com suas próprias forças ou com Cristo, vestindo toda a armadura do cristão? Quanto mais fiel a Deus, maior será o ataque. Eita, eu estou disposto a sofrer esse ataque? Vixe, ai, não gosto disso não. Gosto não. Então você não está preparado. Porque se Cristo, que é o nosso modelo, ok? Nosso modelo, sofreu ataque, sofreu perseguição. Porque nós hoje, por isso que aquela narrativa de que vai ter arrebatamento secreto, quem ficar aqui vai ter a segunda chance, aquilo é muito perigoso, muito perigoso. A gente sabe que isso não é bíblico, é muito perigoso isso, entende? Porque o momento é agora. E quanto mais fiel, mais perseguição você vai receber, você vai ter. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E aí, você está se preparando para sofrer perseguição? Ai, não vou suportar isso não. Sinto muito. A fidelidade ao Eterno atrai oposição espiritual. E lembre que nossa luta não é contra sangue e carne. Aqueles humanos que nos perseguem
são apenas instrumentos usados por esse líder invisível aos nossos olhos. E esses ataques que você sofre, têm te afastado de Deus ou têm te aproximado? Porque devemos aproveitar esses ataques para quê? Para nos rendermos, reconhecer nossa condição. Pai, eu não tenho condição, eu sou fraco, me ajuda. Ou então dizer, vixe, espera, não foi eu que falei isso não, eu falei só naquele dia, mas eu estava enganado, deixa quieto, não vou falar mais nada sobre isso não. Porque o pessoal não gosta, o pastor não gosta, o fulano não gosta. E aí acaba o que? Te afastando do céu. A história não mudou, o inimigo não mudou, as estratégias não mudaram. E a pergunta é, você mudou? Eu mudei diante disso tudo, desse conflito que nós estamos vivendo? Será que eu, você, estamos vigilantes ou distraídos? Estamos lutando ou cedendo? Estamos cheios do Espírito do Senhor ou do Espírito de Satanás, que nos deixa vazio, apesar de cheio, mas não deixa vazio por quê? Porque a gente não vive a verdade, não tem a paz, não vive em harmonia com o céu. Então eu estou cheio de quem? Porque até esse vazio ele está cheio de alguém, de alguma coisa, de uma influência, que é a negativa. Sede sóbrios, vigiai. Porque quem não vigia já está sendo vencido diariamente, pouquinho a pouquinho. Então, decida hoje resistir ao pecado, ou seja, resistir à tentação. Então, eu venço o pecado. Que pecado é transgressão da lei. Que lei? Não só os 10 mandamentos, mas como estatuto, juízo, toda a vontade do Eterno. Por quê? Porque quando ele disse que vai tirar o coração de pedra, ele vai dar um de carne para que cumpramos a sua vontade. Romper com o mundo. Você está rompendo com o mundo. Como é que eu vou romper com o mundo? Vigia. Como é que eu vou romper com o mundo? Faço uma autoanálise. O que é que eu visto, o que é que eu como, o que é que eu bebo, o que é que eu assisto, o que é que eu escuto. Buscar a Cristo de verdade. Decida. Agora saiba que buscar viver, ser representante, ser testemunho de Cristo aqui neste mundo, você vai atrair para você perseguição. Tiago 4, verso 7 deixa bem claro: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Por quê? Porque quando você se sujeita ao Eterno, vive a sua vontade, é cheio do seu Santo Espírito, o diabo não resiste. Ele cai fora, porque incomoda. Ok? O caráter do Eterno refletido em mim, você incomoda. Então ele vai fugir. Ok? Tá aí, último slide. A história não mudou, o inimigo não mudou, as estratégias não mudaram. A única pergunta para mim, para você hoje é: nós mudamos? Você mudou? Quem não vigia já está sendo vencido. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não esqueça, estamos em meio a um grande conflito. E esse grande conflito é a quem se resume, melhor dizendo, a quem eu estou servindo. Eu estou sendo servo de quem? Do pecado, o servo para buscar um caminho de santificação sem a qual ninguém verá Deus. A decisão é minha, é sua. Quem é que nós estamos permitindo nos influenciar nas decisões em todas as áreas da vida? E é sobre isso, ok? Não esqueçam que, parágrafo 12, finalzinho a gente encerra. Quando, no caminho do dever, somos colocados em prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar seguros de que Deus nos protege, mas se nos colocarmos à mercê da tentação, cedo ou tarde cairemos. A decisão está na sua e na minha mão. Ok? Tenhamos a mente renovada para que aprendamos a boa, perfeita,
santa vontade de Deus. O último parágrafo diz: o fato de que Cristo venceu deveria inspirar seus seguidores, ou seja, a mim e a você, com coragem para lutar com toda a força a batalha contra o pecado e contra Satanás. Aqui agora, o que é que deve nos inspirar? O fato de que aquele que professamos ser o nosso Salvador, ser o nosso Senhor, venceu, então, nele, por ele, através dele, eu e você também podemos vencer. Amém? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Se não, vamos orar. Se alguém também quiser fazer a oração final. Ninguém quer comentar? Então, oremos. Santo e eterno, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Quanta luz tem sido derramada. Que grande oportunidade estamos tendo para receber essa verdade de que a vitória nos é garantida, é questão de tempo. Para isso, nós precisamos tomar uma decisão de que lado estaremos. Só existem dois caminhos. O caminho largo, como diz Mateus, e tem ali, como diz a tua palavra, melhor dizendo, ali mostra que muitos estarão entrando neste caminho largo. Porém, também diz que poucos estarão no caminho entrando pela porta estreita. Que essa seja a realidade para nós aqui presentes, para quem tem buscado, para quem tem ouvido esses estudos, enfim, que todos tenhamos a condição, ou melhor, façamos a escolha correta de andar pelo caminho estreito, entrando pela porta estreita. Quanto mais conhecemos o teu caráter, mais vemos a nossa necessidade de depender de ti. Por favor, Pai, completa a obra que começou na vida de cada um. Pedimos essas bênçãos hoje, nesse dia. Lembrando mais uma vez que estamos com o anjo relator, está com mais uma folha em branco para registrar nossas decisões. Que todos os propósitos do nosso coração sejam guiados pelo teu Santo Espírito e sejam realizados para a honra e glória do teu nome. Em nome do teu Filho, nosso único Salvador, que nós te pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã com perguntas e respostas.